Oi, oi, então, talvez você estivesse esperando um vídeo falando de alguma treta que tava em alta na internet ou de um animezinho genérico, mas hoje é um pouco diferente. Desde que eu me entendo por gente, eu costumo ser muito curioso e me interessar por muita coisa, tanto é que você já viu alguns vídeos nesse canal aqui que eu simplesmente tentava decifrar alguma coisa ou recontar uma história. E essa minha curiosidade não começou do nada. Assim como é pra qualquer tipo de hábito que você vai desenvolvendo aos poucos, essa minha curiosidade foi influenciada por muitas coisas, mas principalmente pelos jogos. No final do ano de 2011 eu ganhei de presente um Nintendo 3DS e junto dele Pokémon X, um jogo que com certeza marcou a minha vida. Mas a minha história com Pokémon não começa aí. Na verdade, a história de muita gente com Pokémon não começa a partir dos jogos. O primeiro contato que a gente costuma ter com alguma coisa, pelo menos quando a gente é criança, é pela televisão, e pra Pokémon não foi diferente. Há muitos anos atrás eu liguei a televisão da sala e coloquei na Cartoon, que era o que todo mundo assistia antes. Naquele dia eu vi pela primeira vez um anime que não ironicamente marcaria não só a minha vida, como a de muitas pessoas. Uma simples história de um garoto de 10 anos que parte uma jornada pelo mundo Pokémon. E bom, hoje eu apresento a vocês Pokémon, o anime que marcou uma geração. Pokémon se chama Pikachu. Oi, Pikachu, o meu nome é Ash. Nós vamos ser melhores amigos. Eu escolho você, foi a primeira frase que a gente ouviu dessa franquia. No dia 1º de abril de 1997, o anime de Pokémon criado por Satoshi Tajiri chegou ao mundo pela primeira vez e junto disso, uma nova história começou. Uma história que a gente acompanharia de perto por muito tempo ainda que faria Pokémon ser o que é hoje. Com certeza a porta de entrada para a franquia de Pokémon são os jogos, mas principalmente o anime. Por ser algo que a gente consegue consumir e assistir de uma forma muito mais fácil do que os jogos, já que você não precisa ter um console para poder experienciar Pokémon, o anime de Pokémon se tornou referência para muita coisa dessa franquia. Tudo dentro desse universo, o Ash, o Pikachu, a Misty, o Brock, o ginásio, o Charizard, as regiões, as gerações, tudo teve um início com o anime de Pokémon. Mas não por ser a primeira coisa dessa franquia, mas por ser a porta de entrada que eu falei. A ideia que a gente tem hoje do Ash, da Serena, do Greninja, do Pikachu, só é assim por causa do anime, mas calma, talvez eu esteja apressando um pouco as coisas. Vamos voltar um pouquinho no tempo e nada melhor do que a gente começar do início. O primeiro episódio de Pokémon é com certeza uma memória que a gente nunca vai esquecer, principalmente pela abertura que todo mundo sabe a letra decorada. No primeiro episódio a gente é representado ao Ash, um garoto de 10 anos que vive na região de Kanto, é bem responsável e criança. Nada mais justo também. A história começa um dia antes do Ash começar a jornada Pokémon dele, mostrando que ele sempre se interessou muito por esse mundo, que ele estava muito ansioso em tomar uma das decisões mais importantes da vida dele. Escolheu seu Pokémon inicial, escolher entre Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Mas mal sabia ele que as coisas não seriam do jeito que ele pensava. No dia seguinte ele acorda atrasado para escolher o seu Pokémon e perde a chance de escolher um dos 3 iniciais, acabando basicamente com qualquer chance que ele tinha de começar a jornada Pokémon dele. Ou talvez não. Ser o último a chegar para pegar o trem ou até um Pokémon pode mudar sua vida. Isso quer dizer que todos os Pokémon já se foram. Bom, eu acho que sobrou um. Oi, Pikachu, o meu nome é Ash. Nós vamos ser melhores amigos. É engraçado pensar que só por ele estar acordado mais tarde ter sido bem irresponsável que moveria essa história inteira daqui pra frente. Como todo mundo sabe, o Ash ficou com o Pikachu, um Pokémon que no começo era muito chato e muito difícil de lidar, e parecia que a relação deles nunca ia se resolver. Até que a gente presenciou uma das cenas mais marcantes de toda a franquia de Pokémon. E agora sim a gente realmente pode dizer que essa jornada começou. Você quer vir com a gente? O caminho traçado pelo Ash a partir daqui, todas as aventuras que ele presenciou na história dele são tantas que não é à toa que esse anime tem mais de 1000 episódios agora. Todo episódio trazia um problema que o Ash acabava se metendo no meio, normalmente com a equipe Rocket. Por mais que muita gente fale que era chato, todo episódio seguia a mesma linha, era isso que caracterizava o Pokémon e era o que funcionava, pelo menos no começo. A primeira jornada do Ash, que foi na região de Kanto, é tão marcante que é até estranho pensar no Ash, não pensar no Charizard, no ginásio que ele enfrentou e, óbvio, nos amigos dele. Desde o início, o Pokémon tem uma coisa interessante e particular dele. O Ash nunca estava sozinho. Desde a primeira temporada, o Ash nunca estava sozinho, ele sempre tinha amigos que estavam acompanhando ele nas aventuras que ele tinha por aí. E toda vez que a gente fala nos amigos do Ash, os primeiros nomes que vem à cabeça é a Misty e o Brock. A Misty como a melhor amiga que enchia o saco dele, o Brock sendo mais responsável do grupo e o Ash representando a gente que assistia. Como uma criança muitas vezes responsável, como um garoto de 10 anos mesmo. Esse trio trazia um equilíbrio pros episódios e não necessariamente só esse trio, como todos os outros grupos que o Ash formou no meio do caminho. A gente sentia que estava realmente acompanhando de perto um grupo de amigos explorando o mundo, cada um com seu jeito e cada um fazendo seu papel na história. Cada um teve o desenvolvimento que merecia, cada um com seus próprios momentos, ainda que o Ash fosse o protagonista. E com certeza as principais memórias que a gente tem de Kanto não são só do Ash, mas sim de todo o trio. É difícil pensar em Kanto e não lembrar do Charizard, do Psyduck, da Misty, do Brock dando em cima de qualquer mulher que ele via e de um dos melhores momentos de todo o anime. Você devia ir com seus amigos. Rápido! Se não forem agora, os dois vão ser deixados para trás. Vocês dois são Butterfree incríveis, então cuidem um do outro.
Por mais que muita gente fale que a decisão do Ash de abandonar alguns pokémons dele seja um problema, eu acho que a maioria delas são justas e importantes pra história. Não é à toa que a primeira vez que a gente presenciou uma dessas foi com a Butterfree. Esse episódio até hoje emociona muita gente, eu não vou mentir, eu também me emociono quando vejo essa cena de novo. Essa cena é um ponto de virada tanto pra gente que assiste o anime quanto pro desenvolvimento da história. Pode não parecer, mas a partir desse momento tinha um desenvolvimento que era mais trabalhado em cima do Ash, com alguns pequenos detalhes que a gente normalmente nem percebia quando tava assistindo. Seja um abandono de algum outro Pokémon ou um jeito diferente de lidar com alguma situação que o Ash de antes não faria. Cada coisinha dessa fazia o Ash crescer e amadurecer cada vez mais. Acompanhar esse crescimento não é só assistir um anime e desligar a televisão como se não fosse nada. É muito mais de acompanhar um amigo seu que tá crescendo e aprendendo todos os dias. Bom, mas se eu fosse listar cada coisa que aconteceu na jornada do Ash, a gente ficaria mais de uma hora aqui e eu ainda não cheguei nesse ponto. Cada temporada tem seus momentos mais marcantes e boa parte deles se aproxima do momento mais decisivo da temporada. No final de cada uma, a gente acompanha o Ash no maior evento da região, a Liga Pokémon. Cada liga era diferente e ver todo o esforço do Ash naquela região sendo colocado em jogo era bem emocionante e muitas batalhas ficaram gravadas na nossa memória por conta disso. Mas o anime precisava acompanhar o lançamento das gerações e no final de Johto, uma mudança bem drástica foi feita na série. Adeus. Quebrar o trio inicial foi estranho durante uma boa parte da próxima temporada, já que a gente não tinha a mesma intimidade com os outros personagens, mas ao mesmo tempo essa separação iniciou um ciclo de mudanças que a gente veria nas outras temporadas que seria muito bom. Conhecer novas pessoas pro Ash foi interessante, ainda mais que cada um tinha o seu desenvolvimento e seus próprios sonhos. A May, por exemplo, queria fazer coisas mais relacionadas às apresentações, a Dawn queria ser uma coordenadora e por aí vai. Cada objetivo desse influenciava a história e melhorava ela cada vez mais, chegando em um dos melhores momentos de todo o Pokémon na região de Sinnoh. A quarta geração foi boa tanto nos jogos quanto no anime. Nessa temporada a gente viu o Ash mais maduro, mais responsável e uma das melhores versões dele mesmo, se é que dá pra chamar assim. Por mais que a Misty fosse legal, a inclusão da Dawn nessa temporada foi uma das coisas principais pra mim, porque diferente da relação do Ash e da Misty, a da Dawn parecia que eles eram muito mais irmãos que estavam se ajudando nos seus objetivos, era muito bom de ver, tanto pela Dawn correndo atrás dos sonhos dela, quanto do Ash querendo se tornar um mestre Pokémon. Mas pra mim, o auge dessa temporada é por conta de um único Pokémon. Nos primeiros episódios a gente conheceu o Chinchar, um Pokémon que foi capturado pelo Ash que antes foi abandonado pelo Paul. O melhor rival do Ash pra mim por justamente ele ser um babaca. Outros Pokémons do Ash já tiveram um desenvolvimento bacana, mas o do Chinchar foi muito mais impactante do que todos os outros. Acompanhar todas as crises desse Pokémon fazia a gente ficar com muita raiva do Paul e o nosso desejo era ver ele tomando uma surra do Pokémon que ele mesmo abandonou. E não é que isso aconteceu. É o melhor que você pode fazer. Você é patético, como sempre. Acho que não. Tá legal, Infernape. É hora de mostrar pro Paul o quanto você é forte. Essa foi a primeira vez que a gente viu o Ash dar o seu melhor pra treinar um Pokémon e ensinar o Infernape a controlar aquela chama. A gente acompanhou nesse episódio o melhor Ash que a gente já viu e o melhor Pokémon dele em batalha. Esse momento é tido como o auge da série por muita gente, até porque o que veio depois foi decepcionante. Começar outra vez, decidir a viagem que vai fazer. Não há razão para temer. Pokémon Black and White, talvez quando o anime começou a dar errado. Por mais que eu goste dessa geração, a gente viu pela primeira vez uma das piores coisas que seguiria o anime de Pokémon daqui pra frente, o reboot do Ash. Toda vez que uma temporada começava em outra região, o Ash sofria um reset, já que antes ele deixava os Pokémons dele no laboratório e ia só com o Pikachu, mas dessa vez foi diferente. Por mais que o Ash tivesse sofrido esse reset nas outras temporadas, não foi tão impactante, já que ele continuava com a mesma personalidade, o que na verdade só resetava era o time dele. Mas dessa vez os roteiristas decidiram resetar o Ash por completo, desde o time dele até a própria personalidade dele. Eu não sei o porquê dessa mudança, mas provavelmente foi pra tentar aumentar a audiência do anime, mas não dá pra negar que isso estragou a experiência de quem tava acompanhando o anime antes. Em Pokémon Black and White, o Ash tá completamente infantil, mais fraco e inocente, como se a gente estivesse vendo a primeira temporada do anime de novo, só que contado de outra forma. E essa ideia não fica só na impressão, tudo em Black and White é muito parecido com a primeira temporada. A imaturidade do Ash, a estrutura do time dele, a posição final que ele fica na Liga Pokémon e principalmente os amigos dele. Se você pegar o Cylon e a Iris e comparar com a Misty e o Brock, dá pra perceber que eles foram escritos na exata mesma estrutura. A Iris como a melhor amiga mais chata que pega no pé do Ash toda hora e o Cylon como o mais responsável do grupo. A diferença aqui agora é que como a gente já tinha acompanhado a Misty e o Brock antes, a gente não ia gostar tanto da Iris e do Cylon como a gente gostava dos outros dois. Isso porque a gente já tinha visto dois personagens dessa forma. E a Iris, apesar de ser bem trabalhada nos jogos, é insuportável e muito mais chata do que a Misty. A quantidade de vezes que ela já pega no pé do Ash depois de nem 10 episódios já enche o saco e depois desse ponto eu nem queria ver ela mais. E o Cylon é simplesmente uma versão piorada do Brock, com a mesma ideia, mas não com o mesmo carisma
carisma que o Brock tinha. As piadas dele são muito sem graça, apesar de eu aguentar muito mais ele do que a Iris. A forma com que esses dois personagens foram construídos durante todo o anime de Black and White pode ser vista como um problema, já que essa personalidade deles quebra bastante o clima de alguns episódios, pelo menos pra mim. Mas essa temporada não tem só coisas ruins. Incrivelmente, essa foi a época que eu mais assisti os filmes de Pokémon, por mais que eles não sejam dos melhores. Há um tempinho atrás eu tava vendo esses filmes com alguns amigos meus, e é impressionante que mesmo depois de alguns anos, eles continuam sendo muito divertidos. E a história dessa temporada merece uma atençãozinha especial também. A quantidade de coisa que tem mais pro final dessa temporada faz com que a gente esqueça muito da parte chata de Black and White, faz com que a gente fique muito preso nesses últimos episódios. Todo o arco final com a equipe Plasma foi perfeito, tanto pelo Ash, pela Iris e até pelo Charizard, que tava de volta aqui. Inclusive foi nesse arco que o N foi introduzido na história, e bom, eu acho que eu nem preciso falar o quanto que eu gosto desse personagem. Então, por mais que Black and White tenha sim seus problemas e não seja uma das melhores temporadas, ainda tem um lugarzinho especial guardado no coração de quem assistiu. Mas toda a história tem a sua melhor parte e a gente ainda não passou por ela. No final dessa temporada, o Ash conhece uma mulher chamada Alexa, que era de uma outra região que a gente ainda não conhecia. A Alexa acompanha o Ash no final da jornada dele em Nova e já prepara ele para a próxima região e o final dessa história. Apesar de ser um pouquinho diferente, o episódio final de Black and White parecia que ia seguir a mesma tendência dos outros finais, até a gente saber que o que tava por vir seria a melhor parte dessa história. A jornada do Ash aqui ainda tava longe de acabar, mas essa é uma história para outro vídeo. E junto do episódio final de Pokémon Black and White, da próxima vez, um novo começo.